Não há mal que me possa vencer. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Toda essa unção do Espírito Santo, pedindo mesmo que o Senhor continue nos enchendo, como nós clamamos, como nós pedimos. Vamos pedir também que o Senhor encha a nossa mente com pensamentos voltados somente para Deus. Que tudo aquilo que nós trouxemos de casa, tudo aquilo que nós trouxemos do nosso dia a dia, do nosso trabalho, daquilo que nós enfrentamos hoje, que tenha ficado lá fora. Que os nossos pensamentos e o nosso coração hoje esteja somente voltado para aquilo que o Senhor quer de nós. E através da palavra do Senhor, o Senhor vai conversar conosco. Então tudo aquilo que você enfrentou hoje ficou lá atrás. Agora vai começar um novo momento. E o Senhor vem falando conosco através da palavra. E o Senhor vai nos tocar através da palavra também. Por isso eu convido vocês a já ir cantando de novo. Oh, enche-me, Espírito. Enche a minha mente. Enche-me, enche meu coração. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Enche todo o meu ser, Senhor. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. E hoje eu vou pedir ao Almir que vem até aqui na frente, ele que vai estar falando em nome do Senhor para cada um de nós, partilhando a palavra de Deus. E eu convido vocês a estenderem as suas mãos sobre o Almir, pedindo que esse Espírito Santo o enche inteiramente, que não seja mais ele o Almir a falar, mas que seja o Senhor falando através dele. Que toda a unção seja derramada sobre ele agora, Senhor. Eu te peço, eu te entrego, Senhor, neste momento, esse vosso servo, Senhor, em tuas mãos. Que graças e bênçãos sejam derramadas sobre ele, sobre todo o seu ser, Senhor, para que ele possa nos dirigir aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vai se sentando, irmãos. Louvado seja o nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem ama Jesus, dá uma grande salva de palmas para esse Deus. Boa noite, irmãos. Como a irmã falou, eu me chamo Almir. Eu venho lá da cidade de Ferrares de Vasconcelos. Faz participo do grupo de oração na cidade de Itaquaquecetuba, na região 6. Nosso grupo acontece todas as quintas-feiras. O nome do nosso grupo se chama Imaculado Coração de Maria. É uma grande alegria para mim poder estar aqui hoje, né? Eu lembro
Algum tempo atrás, quando eu vim aqui pregar um tema, um seminário de vida, e que o Senhor estava levantando um novo grupo de oração dentro da nossa diocese. Eu quero que vocês aplaudam mais uma vez esse Deus que levantou. Então nós hoje estamos reunidos para em ordem de batalha, amém, irmãos? Eu sou casado, tenho 31 anos, o nome da minha esposa se chama Silmara. Sou casado há 1 ano e 4 meses, irmãos. E dentro desse 1 ano e 4 meses, o Senhor já me deu um grande presente que se chama Pedro. Ontem foi o batizado dele, bem na solenidade de São Paulo, São Pedro, amém? Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui. O tema proposto para esta pregação é: tudo posso naquele que me fortalece. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Tudo posso. Fala mais forte, senão ele não vai acreditar. Tudo posso. Amém, irmãos. Irmãos, eu meditando sobre esse tema, eu percebi que ali está uma afirmação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, irmãos, que tudo nós podemos realizar naquele que nos fortalece. Isso quer dizer, irmãos, que não existe dificuldades que nós não possamos passar. Não existe barreira, não existe obstáculos, não existe, irmãos, dificuldades que nós não possamos enfrentar se nós acreditarmos verdadeiramente naquele que nos fortalece. E aqui eu quero perguntar para você: quem é que nos fortalece? Quem? Quem? Jesus nos fortalece. O Senhor nos fortalece. Mas aí, irmãos, nós começamos a nos questionar por que muitas vezes nós professamos esta palavra que tudo podemos naquele que nos fortalece, e quando vem uma dificuldade, quando vem uma barreira, quando vem uma tempestade soprar sobre a nossa vida, quando vem algo muito forte contra nós, ao contrário daquilo que queremos, nós desanimamos, irmãos. Porque quando o Senhor nos dá um tema como esse, Ele está pedindo assim: filho, filha, olha para mim, segura a minha mão, porque sou eu que te fortaleço, sou eu que te levanto. Quantos de nós podemos aqui lembrar do nosso passado, antes de nós termos uma experiência com o Senhor? Como era a nossa vida? Nós estávamos caídos, ninguém acreditava mais em nós. Eu posso falar por mim, irmãos. Antes de conhecer o Senhor, eu estava na lama, e de repente o Senhor vem na minha direção e me levanta, me pega pela mão e diz: eu te escolhi, assim como Ele também te escolheu. Ele te levantou um dia, Ele te criou, Ele te gerou, porque Ele tinha algo a mais para você. Mas no decorrer do tempo vem justamente as dificuldades, e aí nós começamos a desanimar. É ou não é? Sim ou não? Sim. E por que isso acontece? Eu me lembro, irmãos, de uma passagem da Sagrada Escritura, no qual os apóstolos estavam na barca, e de repente o Senhor vem caminhando ao encontro deles sobre as águas. Você lembra dessa passagem? E eles ficam assustados, eles ficam apavorados, afinal era de madrugada. Diz a palavra que era pela 4ª vigília da noite, irmãos. Ali mesmo de madrugada, imagina você numa barca, imagina você junto com os seus irmãos ali numa barca na madrugada, e ver alguém caminhando sobre as águas em sua direção. Seria natural você se assustar, seria natural eu se assustar, assim como foi natural também os discípulos se assustarem. E veja, irmãos, que diante daquela situação, o Senhor chega diante dos discípulos e Ele diz: calma, sou eu, não tem mais, não tem mais.
Pedro, meio incrédulo, e diz, olha para Jesus e diz: Senhor, se és realmente o Senhor, permita que eu também vá até você caminhando sobre as águas. E o que é que o Senhor faz? Ele justamente concede a Pedro esta graça, irmãos, de caminhar sobre as águas. E Pedro caminha ou não sobre as águas? Sim ou não? Sim. Mas só que quando ele está caminhando sobre as águas, quando ele vai ao encontro de Jesus, irmãos, os ventos começam a ficar mais fortes, as águas começam a ficar mais fortes, os ventos começam a soprar mais forte. E o que acontece, irmãos? Pedro, ao invés de manter os olhos fixos no Senhor, ele olha para as dificuldades, ele olha para aqueles ventos, para aquelas águas que estão soprando mais fortes. E quando tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Fala com a pessoa que está do teu lado: meu irmão, se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Mas eu quero dizer uma palavra profética na tua vida. A partir de hoje, você sairá daqui com os olhos voltados para o Senhor. Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir a sua palavra comigo na carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10. Carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10. Ave Maria, que página? Eu estou com a tradução da CNBB, eu não vou lembrar agora de fora a página, mas veio uma ajuda aí, o irmão está do lado. Amém? Na medida que nós formos lendo, vai procurando. Você que não trouxe a Bíblia, preste atenção nas palavras do Senhor. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu vossa solicitude por mim. Na verdade, tinhais essa solicitude, mas não tinhas ocasião de manifestar. Não digo isso por estar passando necessidade, pois aprendi a me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. Palavra do Senhor. Quero convidar você a aplaudir essa palavra. Irmãos, meditando sobre esse dia, o Senhor me direcionou esta palavra. E o apóstolo Paulo, depois da sua experiência com o Senhor, depois que ele começou a acreditar de fato em Jesus, depois que ele começou a pregar o nome de Jesus, ele passou por diversas tribulações. Ele passou por momentos de necessidade e por momentos de abundância. E ele começa dizendo que muito alegrava o coração dele aquela comunidade que foi a primeira que abriu as portas para ele. E diz aqui, irmãos, no versículo 11, que ele aprendeu a me bastar, ou seja, aprendeu a viver em qualquer situação. Irmãos, em muitos momentos da nossa vida, nós passamos por diversas situações, sim ou não? Momentos de alegria e também momentos de tristeza.
Muitas vezes você está sorrindo, muitas vezes você está chorando, muitas vezes algumas situações vêm ao teu encontro que te tira a paz, muitas vezes algumas situações vêm ao teu encontro que te dá tanta alegria que dá vontade de você explodir e contar para todo mundo que alegria é essa que você está vivendo. É ou não é? Pois é. Mas por diversas vezes os momentos que mais nos entristecem, ou seja, o momento que nós deixamos a tristeza nos abater, é o momento que nós deixamos de acreditar no Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que aprendeu a viver em qualquer situação, e diz mais assim: sei viver na penúria e sei viver na abundância, irmãos. Ou seja, para ele não importava o que ele estava vivendo, o que importava para ele era estar a serviço do Senhor. O que importava para Paulo era estar na presença dele. O que importava para Paulo era estar em união com o Senhor, irmãos. Irmãos, quando nós saímos da nossa casa e viemos ao grupo de oração, quando nós saímos da nossa casa e viemos para a igreja, em qualquer encontro que for, essa ideia precisa estar impressa nos nossos corações, porque mesmo na dificuldade, irmãos, é um momento que o Senhor se faz mais presente, por mais esquisito que pareça. Por mais esquisito que pareça, irmãos, é no sofrimento que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, amém? Porque Jesus sofreu, irmãos, e o Senhor, Ele nos convida a cada dia a pegar a nossa cruz. E o que é que significa a cruz? Significa justamente um momento pesado de nossas vidas, no momento no qual nós vamos subir um calvário, no momento no qual nós vamos subir um monte, e se preciso for, até ser crucificado pela verdade, irmãos. Irmãos, eu não sei qual é a situação que você trouxe hoje a esse grupo de oração. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo na sua casa, no seu trabalho, no seu estudo. Eu não sei, o Senhor sabe. Mas a certeza que o Senhor coloca no meu coração, irmãos, é que Ele está contigo. Ele segura a tua mão, e seja qual for a dificuldade que você esteja passando, Ele vai te ajudar a passar. Mas para isso, irmãos, é preciso que você acredite no que você está professando hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, de repente o seu casamento, de repente o seu namoro, de repente o seu trabalho, de repente as pessoas do seu trabalho estão te perseguindo, mas você precisa acreditar que através do Senhor essa situação pode mudar. Muitas vezes nós olhamos mais para aquilo que estamos passando e nós não olhamos para aquele que nos ajuda a vencer essa batalha. O apóstolo Paulo, ele nos diz: combati o bom combate. Você é chamada a combater o bom combate. É por isso que Paulo muitas vezes diz: sede o meu imitador, sede meus imitadores. Porque ele diz, porque ele era um exemplo de seguidor de Jesus, irmãos. Quando você, diante de uma situação de dificuldade, está louvando ao Senhor, diante de uma situação de dificuldade, você está feliz, mesmo que esteja doendo o teu coração, mas a tua face transparece a alegria, você é capaz de contagiar o mundo, irmãos. Ah, mas eu fui no grupo de oração e o pregador está falando que eu tenho que sofrer. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário, eu estou falando que remédio o apóstolo Paulo está nos dando é aprender a viver no Senhor em qualquer situação, irmãos. Porque é muito fácil para nós, quando nós estamos passando somente por um momento de alegria, irmãos. É ou não é mais fácil louvar o Senhor? Sim ou não? Eu falo por mim, é mais fácil, irmãos.
mas muito mais alegra o coração de Deus quando você, diante da dificuldade, quando você, diante do desânimo, você consegue louvar o Senhor. Lembra de Paulo e Silas? Ele foi preso, eles foram presos, e por volta de meia-noite, o que eles faziam? Eles estavam cantando louvores ao Senhor. Podemos então dizer assim, que diante, eles tinham sido chicoteados, irmãos, e diante daquela situação, eles estavam louvando ao Senhor. Podemos então dizer que eles fizeram dentro da prisão um grupo de oração, irmãos. E diz a palavra que diante daquele louvor, aquela cela estremeceu, as grades se abriram, as correntes que estavam presas nos pés deles se romperam pelo poder do louvor, irmãos. Paulo e Silas, eles acreditavam no Senhor, eles estavam convencidos que o Senhor era capaz. Eles poderiam muito bem, irmãos, estar murmurando, eles poderiam muito bem estar dizendo: nossa, eu sirvo ao Senhor, eu prego a palavra, eu tenho apanhado pela palavra, e aonde o Senhor permite que me coloque dentro de uma cela, permite que eu seja chicoteado. Eles fizeram isso, irmãos? Sim ou não? Não, irmãos. Volto a dizer, eles ergueram louvor ao Senhor, e vai dizer a palavra, irmãos, que diante daquela situação, quando as grades se romperam, todos os outros presos também foram libertos, amém, irmãos? Você acredita no Senhor, sim ou não? Sim. Irmãos, quando nós acreditamos de fato nesse Deus, pelo poder do louvor, diante da dificuldade, aquelas pessoas que estão na nossa casa, muitas vezes aprisionadas pelo pecado, muitas vezes aprisionadas pelos vícios, pela dureza de coração, por enfermidades, se nós não se prendemos a essas dificuldades e louvamos ao Senhor nessa situação, pode ter certeza que a libertação acontecerá, irmãos. Mas para isso é necessário não murmurar, para isso é necessário acreditar, para isso é necessário erguer louvores ao Senhor. Não olhe para a situação que você está passando, não fique perguntando o porquê você está passando, mas pergunte o para que você está passando, porque é para que a sua fé seja educada, é para que a sua intimidade com o Senhor seja exercitada cada dia mais, irmãos. Eu acho muito interessante, alguns irmãos de outras igrejas, eu só vejo eles louvando ao Senhor no momento que tem um carro bom, no momento que tem uma casa boa. A gente liga a TV de madrugada e de igreja recebe um testemunho e está lá. Depois eu vim nessa igreja, eu era pobre, mas agora eu sou rico, eu tenho 3 carros, tenho 2 apartamentos, sou empresário agora, irmãos. A sua igreja não é assim, irmãos. A sua igreja não é assim. E essa é a realidade do verdadeiro cristão: sofrer por Jesus. Ah, mas eu vou ter que sofrer direto? Não. Diz Paulo que ele aprendeu a viver na penúria e sabia viver também na abundância. Aprendeu a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, irmão. Irmão, pergunta a você já passou fome? Já? Será que nós sabemos o que é passar fome? Eu conheço muitos irmãos que já tiveram essa experiência de passar fome. Eu nunca passei, mas conheço. E eu conheço irmãos que passaram fome, e mesmo na necessidade de um alimento, eles nunca desacreditaram do Senhor, porque eles acreditaram que Ele tudo pode, que Ele é o Deus do impossível,
Ele iria providenciar algo para eles. Foi isso que aconteceu com Paulo, irmãos. Paulo era muito estudado, era um homem considerado sábio, era referência. Só que ele, irmãos, depois que ele conheceu o Senhor, ele passou de perseguido, ou melhor, de perseguidor a perseguido. E dentro da sua missão apostólica, ele passou por diversas dificuldades, mas ele nunca desacreditou do Senhor. Fala para essa pessoa que está do teu lado: você não pode desacreditar do Senhor. Não permita que a dificuldade, não permita que a tristeza possa te abalar, por mais forte que ela seja. Não permita. Amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso. Quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, muita coisa pode vir contrária a nós. Eu conheço muitos irmãos que têm depositado a fé em tantas outras coisas, irmãos. Conheço irmãos que depositam a fé em mãos humanas. Conheço irmãos que depositam a fé em outras doutrinas, em outras crenças, em seitas, e não têm olhado para o Senhor, porque diante do desespero, em vez de eles correrem ao Senhor, eles têm recorrido a outros caminhos que não levam a Deus, e isso tem piorado cada vez mais a sua vida, isso tem piorado cada vez mais a sua caminhada. A turbulência tem aumentado, mas tem aumentado porque muitas vezes nós buscamos isso para nós. Eu conheço irmãos que dizem acreditar no Senhor, e quando acorda de manhã, liga o rádio e pergunta, e espera o que é que o signo vai dizer. Oh, meu signo, o que é que o signo, o que é que o astral vai dizer para mim hoje? Cola lá a orelha no rádio, aí a pessoa diz: signo de peixes, a sua cor é azul, o seu número é 13, a sua vida hoje vai ser uma maravilha, você não vai ter dificuldade. Aí você vai e pergunta para o outro irmão que também é de peixes, e partilha com ele: ó, a minha vida hoje está sendo uma beleza, porque como os astros falaram. E o outro, a minha está sendo uma tristeza. Mas ele não é o mesmo signo, irmãos? O Senhor não se contradiz, o inimigo se contradiz. A nossa vida tem que estar depositada nas mãos do Senhor. E eu digo, todas as áreas da nossa vida, todo o nosso ser, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, porque senão, irmãos, nós vamos sofrer, e não é porque nós estamos seguindo a Cristo, pelo contrário, é porque nós estamos nos afastando dele. Porque, irmãos, se com ele nós sofremos, imagina sem ele. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não pode se afastar do Senhor, senão você vai sofrer muito mais. Pega na mão dele, segura a mão dele. E é desse jeito que você está segurando na mão do irmão, que você também precisa segurar na mão do Senhor. O Senhor está sempre com a mão estendida para te levantar. O Senhor está sempre com a mão estendida para te erguer. Se você caiu, saiba que não é por sua força que você levanta, saiba que não é pelo seu esforço físico, mas é a força de Deus que te levanta, que te ergue, que te coloca novamente de pé. É o Senhor, não somos nós. Sem Ele nós nada podemos fazer. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, e acabamos quebrando a cara, sim ou não? Quem já fez isso? Levante a mão, por favor. Eu já fiz muito. Muitas vezes
Eu falei, hoje eu vou fazer isso. E vou lá e faço. E dá tudo errado, irmãos. Aí eu chego de noite e vou rezar e falo, Senhor, por que deu errado? E o Senhor fala francamente no meu coração, você não me perguntou? Já aconteceu isso com você? Pois é. Quando nós acordamos de manhã, a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e dizer, me guia. E se você está falando para Ele te guiar, é Ele que vai te guiar, não somos nós que devemos guiar a nós mesmos. Não é? Nós devemos dar o primeiro passo para Ele nos conduzir. Você acha que quem te trouxe até aqui foi as suas próprias forças? Você acha que quem te traz a esse grupo de oração toda segunda-feira é as tuas próprias forças? Ou é o Senhor que te atrai? Eu não tenho dúvida que você sai da sua casa, você poderia muito bem estar lá nesse friozinho enrolado, comendo pipoca, assistindo filme, sei lá. Mas por que você vem ao grupo de oração? É porque no fundo você acredita que existe algo além que pode mudar a tua vida, que pode te transformar, que pode transformar a tua realidade. E essa pessoa se chama Jesus. Diga comigo, Senhor, eu te dou livre acesso para que você possa transformar toda a minha vida. Eu te dou livre acesso sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre todas as áreas do meu coração. Amém. Dá livre acesso ao Senhor. Permita que Ele entre de vez na tua vida. Permita que o Senhor, Ele toque todas as áreas do teu coração. As áreas que você tem sofrido, as áreas que você tem chorado, as horas que você no seu sofrimento derrama lágrimas no seu quarto. Muitas pessoas não veem, mas o Senhor vê. O Senhor te sonda. E é o momento que Ele chora contigo. No momento que você está feliz, é o momento que Ele também está feliz contigo, irmãos. O Senhor não te abandona. Se algum dia você se achou sozinho, saiba que o Senhor, Ele estava perto de você. Porque Ele é aquele que não abandona os seus filhos. Muitas vezes nós podemos até abandonar uns aos outros, mas o Senhor não nos abandona. Ele tudo pode, irmãos. Eu quero convidar hoje você a apresentar neste grupo de oração a tua realidade para o Senhor. Você tem alguma realidade para apresentar para o Senhor? Senhor, não. Eu pensei que não, porque se não tivesse, pelo amor de Deus, eu ia sair correndo daqui pensando que todo mundo é fantasma, né? Você está aqui, você é real, né? Ou não? Então você tem uma realidade para apresentar para o Senhor. Talvez você esteja passando por um momento de alegria, apresente ao Senhor. Mas se você também estiver passando por um momento de dificuldade, apresente ao Senhor, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? Pega na mão dessa pessoa e levanta ela. Sim, Senhor Jesus, é dos teus braços, irmãos. Não há. Solta a sua voz, não há. Tudo posso
Silenciando o teu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. O Senhor me mostrava muitas lágrimas de dor. Você tem derramado lágrimas no teu quarto. Você tem se trancado em você mesmo, porque você não tem entendido algumas realidades que têm acontecido à tua volta. O Senhor te diz, filho, segura a minha mão. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu não me afasto de vós. Eu tenho os guardado do meu coração. Eu tenho cuidado de ti. Você muitas vezes tem pensado que o Senhor te abandonou e Ele não te abandonou. Ele quer fazer uma obra nova na tua vida. Permite-se ser tocado pelo Senhor. O Senhor estende a mão para você. O Senhor me mostra você caído e Ele te erguendo novamente, te fazendo uma nova mulher, uma nova criatura, restaurando a tua vida de oração. Eu mostrava também algumas pessoas aqui que têm confiado nas suas próprias forças, e durante até mesmo a pregação você se identificava com isso. O Senhor te diz: sem mim você não vai a lugar algum. Mas hoje eu te convido a estar comigo, a deixar eu guiar os teus caminhos. E essas perdas que você tem tido nas buscas do teu objetivo, eu vou realizar se você segurar a minha mão. Muitas pessoas desacreditaram de você. Muitas pessoas ainda não acreditam em você. Mas eu quero te levantar para que através do teu testemunho você traga pessoas para a minha mesa. O Senhor está fazendo uma obra nova na nossa vida. Não saia daqui com dúvida no teu coração. Você vai estar testemunhando isso. Você vai estar testemunhando isso. Conforme a tua abertura para que o Senhor conduza a tua vida, você vai ver maravilhas acontecer na tua vida. Eu quero convidar você a agradecer ao Senhor agora, a bendizer o nome dele. Vai falando do Senhor, da sua forma, do teu jeito. Vai falando: obrigado, Senhor, por que tu estás aqui.
Você até chegou aqui meio agitado, mas o Senhor está derramando paz sobre o teu coração agora. Porque a paz que vem do coração de Deus não é igual a paz que o mundo oferece. A paz que vem do coração de Deus é essa paz que você está sentindo agora. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas aqui presentes, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esta paz, por esta brisa leve que está sobre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu sois poderoso, porque Tu és soberano, porque tudo está em Tuas mãos, Senhor. Nós queremos declarar agora, Senhor, que a nossa vida, todas as reservas que ainda tínhamos, que Tu possas ocupar a nossa vida. Deus é maior que tudo que acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que acontece. Deus é grande, supremo Rei, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Olha para essa pessoa que está do teu lado, dá um sorriso para ela. E fala para ela assim: quando vier a dificuldade, quando vier a tempestade, olha para Jesus. Você vai vencer. Amém. Aplauda esse Deus.